Olá, eu sou a Bruna e esse é o Carregando Minhas Escolhas, um podcast para quem tem a mente inquieta e carrega suas escolhas na vida pessoal e profissional. A gente quer saber tudo por aqui. E hoje o papo vai ser. Eu vou até fazer assim, eu acho, para divulgar. Por sinal, tá na hora de já de fazer a manutenção. Adivinha? Vamos falar sobre unhas. Papo de meninas hoje ou não? Elaine, seja bem-vinda ao Carregando Minhas Escolhas. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Não podemos dizer que não é só papo de menininhas. Antes que eu esqueça, né, como boa menina que sou, tenho que presentear ela. Pra tua coleção, tava faltando, eu acho, só essa. Só essa, tem todas. E são muito bem usadas. Tanto que a primeira eu estou usando muito. Viu? Posso abrir? Pode, deve. Eu adoro quando vocês colocam a primeira edição, carregando as minhas escolhas e tudo mais, e eu fico, ai, gente. Eu tenho a primeira cartinha. Isso, guardem. Muito linda. Esse é o último modelo. Por que último? Não, é o último lançado, né? Tá. Não, teremos mais, teremos mais. Muito obrigada. Obrigada, né? Vamos falar bem a real, que assim, aqui a gente tá em casa, porque fui fazer as contas, já fazem 5 anos que eu sou tua cliente. Então, as contas tá errada, né? Por quê? Faz bem mais de que 5. Mas, Sim. chocada estou. Do tempo, hoje, a Nani vai me corrigir. Do tempo que a gente fazia um alongamento, eu tinha aquelas garras, assim. Tá na moda, não tá? Qual é a tendência de agora? A naturalidade sempre vendeu muito bem, porém com essa vinda do alinhamento, da esmaltação em gel na unha natural, tá muito mais em alta a naturalidade. Então, o que tá mais em alta hoje é a esmaltação em gel em cima da lâmina natural, que é a nossa unha. E é por causa do tempo, valores? Não, é porque na estética hoje tudo que é natural vende mais. Uma sobrancelha natural, uma cor de cabelo que é mais suave, mais natural, até um botox, né? Tudo as mulheres procuram que é mais natural. Então, na nossa mesa, na nossa área também, a naturalidade é o que vende. Tanto que o meu método é o espalhando naturalidade. Nani, e o que que tu pensa, assim, sobre... É uma pergunta polêmica agora. Sobre unhas trabalhadas. Vou te falar que eu, Elaine, nunca fui fã da unha decorada, mas tá muito em alta. O Poá veio com tudo, assim, a decorada verão 2025 é o que tá pedindo, Será que eu vou me render? mas na minha mesa eu fujo delas. Vamos fazer, tipo, uma enquete. Você é do time decoradas ou intercala francesinha com vermelho? E vamos falar uma coisa aqui pra rir. Ela queria esconder, mas aqui eu não vou deixar esconder nada. Um clássico da nail designer é as suas unhas pra fazer. É, Suspeitem daquela manicure que não tem a unha pra fazer, porque é sempre a prioridade é o é o cliente. cliente, isso mesmo. E a gente sempre tá num estado de calamidade. Mas não deveria, né? A gente também tem que se colocar em primeiro lugar. Às vezes até pegar um tempinho, né, e tirar um tempinho pra gente, fazer com uma outra profissional, com uma colega de trabalho, então eu indico que é bem importante também estar se cuidando. Eu acho isso muito legal, porque eu vejo que tu tais, vai numa aluna e Isso. tudo mais, e também reforça esse compromisso com o Sim, curso, porque tu isso. tais ali vendo na prática. Concurso com autocuidado também, né? É muito bom se colocar no lugar de vocês e ver o que eu posso melhorar, né? Às vezes eu tô ali e digo, olha só, gostei disso, vou fazer isso também. Ou não gostei disso, né? Não vou fazer isso. Para não só 2025, né? Mas eu vejo eu como cliente, porque a gente acaba percebendo as coisas que vão mudando lá no Sim. teu espaço. O que tá inovando em gel? Como que tá essa área? Sempre vem novidade? É sempre coisa de fora? É produto nacional? Como que tá esse mundo nail? Então, eu acho que a melhor forma de eu te responder é como iniciou, né? E quando eu iniciei, só tinha produto para vender na internet, não tinha loja física para vender o produto. Existia duas marcas, assim, e daí
marcas boas. Xing Ling até tinha algumas, mas só pela internet. Então, assim, era muito difícil a gente conseguir novidade para cliente, né? Então, era o quê? Não... Era um gel só para fazer um alongamento. Hoje, eu digo que quem tá começando hoje tá um céu azul, sabe? Tá um mar de rosas, porque produto a gente encontra de qualidade em qualquer loja de cosmético. Então, sim, o mundo das unhas vem novidade todo instante, toda hora, e isso até confunde muito a cabeça das nail designer, porque é muito produto surgindo. E bom, por um lado, porque eles vão ter que estar sempre inovando com qualidade, né? Coisa que nós tínhamos muito pouco no passado. E pensando na Elaine, começasse com quantos anos? 12 anos. A Elaine adolescente lá, com 12 anos. Não vamos revelar quanto tempo faz isso, tá? Vamos deixar Vamos isso no deixar em off. Mas tu imaginava que a profissão ia tomar esse rumo? Não, eu não imaginava, até porque primeiro eu não gostava, né? Eu fui obrigada a entrar nesse mundo, fui obrigada pela minha mãe. Sincerona. E eu não imaginava estar tantos anos dentro da área, porque como eu não gostava, né? Como é que tu vai fazer algo por anos que tu não gosta? Eu lembro certinho que um dia que eu atendi uma cliente, e essa cliente veio de fora, e ela disse assim, ai, lá nos Estados Unidos é R$ 100 por unha. E na época eu cobrava 10, 15 reais, e eu pensava, nossa, já pensou eu poder cobrar 10 de R$ 100 por unha? Eu achava aquilo uma realidade muito distante, sabe? E hoje, com o mundo do alongamento, do gel, eu digo, gente, não era distante, né? E eu realmente, naquela época, não imaginava. Não imaginava estar vivendo hoje somente das unhas. Que tu tivesse um período ali de transição também, né? Porque antes tu trabalhava com toda a linha do salão. Sim, Cabelo, unha, trabalhava. maquiagem. Isso. E teve o que te fez despertar para focar só na unha? O financeiro. O financeiro, porque eu comecei a notar que o alongamento tem a manutenção. O cliente precisa estar ali de 15, 20, 30 dias, né, no máximo. E um cabelo, um loiro, quando eu fazia, a manutenção era 2 vezes no ano, né? E a cliente não queria hidratar. E aí era aquele trabalho, né? É difícil a loira que quer estar toda semana de 15 em 15 dias hidratando esse cabelo. E aí o que acontece? Os produtos também caros, né? E eu disse, ai, eu passo menos trabalho com a unha e faturo mais. Então, esse foi um dos motivos, realmente, a praticidade e o retorno que a unha me dá. Os cursos já aconteciam nesse tempo? No Já início, ministrava os cursos ou não? não, não. Iniciou também com essa transição? Foi com essa transição. E esse universo dos cursos já fosse para o digital, também tem a parte presencial. É possível se capacitar de forma digital, sendo um trabalho manual? Sim, Como é que é é isso? bem possível, mas eu gosto sempre de unir, deixar os dois um do lado do outro. Unindo sempre o presencial com o online, mas o online dá muito resultado. Hoje a gente está na era digital, né? Eu acho bem interessante, porque eu vejo sempre tá em curso fora também, Sim. fosse para São Paulo, tudo mais. Lá é o centro de tudo, até para isso. Sim. O que acontece muito, né? As profissionais que ministram curso, as mais renomadas, né, do nosso país, vão para São Paulo, onde é o centro, onde consegue trazer bastante alunas. Então, por isso que se torna, né? Não é que todas as profissionais são de lá, elas se deslocam da cidade delas, né, para captar mais alunas lá e passar o seu conhecimento. E quando a gente fala aprimoramento, capacitação, sempre em busca de novidades, a gente tem então hoje um mercado, até mesmo na região, que disponibiliza bastante produtos. E se o papo é, exemplo, alergia, como que tá isso? Porque hoje a gente vê assim, em conversa com amigas, é difícil aquela que tem a unha natural. Sim. Já faz uma esmaltação, é a praticidade, porque a gente Isso. vai lá. Ninguém mais tem tempo, né? E o tempo que a gente fica, só o fato de tu poder sair já com a unha seca, Sim. sem se preocupar, Colocar uma meinha, né, que dá para fazer no pé também. maravilhoso. Inverno, né? Agradecemos muito isso. Mas, e para quem tem alergia, é possível também ou tem que tomar uma distância? Como que tá nessa parte? Então, a questão da alergia é algo que é bem complexo, assim, porque o porquê da alergia, né? O porquê que dá alergia, ela pode dar por vários motivos, né?
Então, o primeiro quadro que a cliente tem de alergia, o aconselhável é remover de imediato, tá? Porque existem casos que pode gerar uma consequência bem grave. Se tu me perguntar hoje, Elaine, o porquê que dá alergia, isso eu teria que ter uma conversa com a cliente, saber, né, como é que tá essa saúde da cliente. Eu costumo dizer que a nossa porta de saída é cabelo e unhas, né? Então, se algo não tá legal com o teu organismo, queda de cabelo, algum problema nas unhas, tá? Mas é só isso? Não. Produto de má qualidade, não saber remover uma cutícula da forma certa. A gente tem uma portinha ali na cutícula, onde que se essa portinha é aberta por uma profissional que não sabe, né, como remover essa cutícula de forma correta, ela abriu a portinha, o produto de má qualidade entrou, e aí é o espaço para alergia. Ou para aquelas clientes que adoram tirar. Não sei, dizem que elas existem, né? Desconheço. Esse lado também é algo que é bem complicado no mundo atual de hoje, por quê? A ansiedade tá aí pegando todo mundo, né? E a nossa unha, ela é composta por camadas de queratina. Então, cada vez que a cliente arranca aquele esmalte, ela tá removendo camadas de queratina. Chega uma hora que essa lâmina, essa unha, ela já vai chegar na camada profunda. Chegou na camada profunda, se o produto não é de boa qualidade, se foi aberta aquela portinha, é de grande probabilidade de gerar uma alergia ali. Todo cuidado é pouco. Então, assim, quando a profissional fala não removam o esmalte, né, tem que ser removido com uma profissional. É por conta disso. Não é porque a profissional vai passar trabalho, muito pelo contrário. Para nós é muito mais fácil, muito mais rápido, né, quando vem sem. Mas é pelo fato de querer ter a cliente por muito tempo na mesa, né? Porque o que a gente quer é ter uma lâmina saudável para ter a cliente por anos na mesa, assim como a senhorita, né? E eu acho bem legal, a gente nota, quando tu começa a hidratar, tu cria esse hábito. Sim. Gente, a cutícula passa despercebida. E eu sou aquele tipo de pessoa que adora tirar, adora. Mas se eu capricho hidratando, dá super Sim, certo. dá super certo. É que tem que ter vários cuidados, né? Como tudo, né? Tudo que a gente vai fazer, vamos dizer, até uma cirurgia plástica, né? Se você só for lá e fazer uma cirurgia plástica e não cuidar, volta tudo É bobear até verdade. pior do que era. Então, a unha é a mesma coisa, tem que cuidar, tem que ter os cuidados após o procedimento, tem que hidratar em casa para ter um acabamento fino da cutícula, né? Então, é muito importante estar hidratando as cutículas. Sabe que eu fiquei lembrando, porque a gente vai conversando e daí vai passando vários flashes, né? E quando tu falasse sobre esse cuidado, porque o cabelo, o corpo, eu lembro que uma vez tu comercializava as vitaminas B12, eu acho que era. Sim. Ou era uma vitamina que era para Para unhas e fortalecer. cabelos. E isso também é uma marca junto contigo, porque tu sempre pensa além daquele teu serviço. Sim. Hoje é o teu óleo. Isso. A questão da vitamina volta aquilo que eu falei, né? O que não tá legal com o nosso organismo vai desencadear em cabelo e unhas. Então, se eu tô com a vitamina B12 baixa, vou ter escamações na unha, vou ter quebra na unha. Então, quando a vitamina da cliente tá legal, eu não vou ter problema com descolamento, né? Às vezes, a cliente vai reclamar, porque minha unha não tá durando. Porque não durou, o porquê que tá acontecendo isso? Tu tem que entender, né? Então, tu tem que fazer toda aquela anamnese, perguntar pra cliente o que tá acontecendo. Então, um dos grandes fatores para descolamento, né? Claro, se faz uma preparação boa, usa um produto de qualidade, fez tudo como manda, a técnica provavelmente pode ser algo do organismo e pode ser vitamina B, vitamina D também. A gente tem que ser honesta. Quando a gente pega firme na faxina, claro que vai acontecer alguma coisa, porque tais ali esfregando, ali com o dedinho. Tá com o dedo, enfim, também o trabalho teclado, o próprio telefone. A gente sabe que isso, e fora toda aquela coisa que a gente precisa se reeducar em não fazer força com a unha. Sim. Vamos lá, isso é algo que eu sempre falo que é 50% profissional, 50% cuidado da cliente em casa. Se não tiver os 50% de cada lado, a gente não vai ter o 100% satisfatório. Então, é muito importante, sim, a cliente cuidar em casa. Eu sempre brinco assim com as minhas clientes, não é que eu quero que vocês usem luva 24 horas por dia, não é, porque a água é muito menos, ela é muito menos inofensiva do que uma oleosidade, que a cliente às vezes não entende, ou que a profissional também não explica, né, porque a comunicação, ela tá em tudo pra gente não ter problema, eu sempre brinco, tudo que é combinado não custa caro. Então, algo que, principalmente no verão, protetor,
Eu ia dizer o bronzeador. É, Eu lembro que eu já sofri desse mal. Em breve estaremos juntos de novo, eu e meu bronzeador. Mas a gente ficava, o que estava acontecendo? sim, Aí a gente tem que notar o nosso comportamento, o que que era, isso. e no fim era o bronzeador. Então, assim, uma louça, porque eu uso luva e tá dando descolamento, mas às vezes é até cacheado, igual eu, né, que a gente usa vários cremes e também dá descolamento por conta disso, né, porque toda vez lavando, passando um, um creme para pentear e todo creme é oleoso. A base é oleosa. E sabe o que que eu fico pensando? Inverno, né? A gente passa aquele creminho na mão pra deixar Uhum. hidratado, mas pra unha, É o que eu sempre falo, sempre não é que não é para usar o creme, é simplesmente não deixar embaixo da unha. Ah, mas eu lavo. Não importa. Lá, deixou encostar e lavou, fica resíduo de óleo tem ali. que olhar sempre embaixo Sim. se tá tudo Aí às certo. vezes tem profissionais que me procuram, ah, é porque eu tô me incomodando, como é que eu falo isso para cliente? Aí volta aquilo, a comunicação, né? Porque eu já peguei várias clientes no meu espaço de dizer, ah, eu fui na fulana, nunca me explicou nada disso. E aí o que que acontece? Eu explico, eu falo, eu digo, eu sei exatamente o que que tu fez com a unha. Porque tem muitas regrinhas que eu só no olhar eu digo, foi isso. Aí eu digo, foi isso aí. É muito legal porque as clientes ficam muito honestas com a gente, né? Realmente eu fiz isso, Elaine. Então, assim, eu digo que quando gera algum, né, entrando já nesse assunto, gera algum incômodo para profissional, a culpa não é da cliente. A culpa é da profissional que não explicou como aquela cliente deveria cuidar da unha. Eu gosto que tu sempre diz, cuidado nas primeiras. Nas 48 horas, eu sempre gosto de pedir as 48 horas, porque pra cliente ficar com medinho mesmo. Não, vou cuidar mesmo pra. Porque sair dali e, vou lá, vou amassar um pão, né? E Vou fazer a além. faxina. É, Vou sair, vou lavar o cabelo. mas essa questão do pão também, né? Eu sei que a grande maioria, né, não usa luva pra fazer uma massa, né? Mas a massa do pão, ou temperar uma carne também é oleosidade. Temperar uma salada, né? Às vezes a gente faz aquele hábito de com a mão, né? E então ali também já vai gerar um problema. Olha só, e são coisas tão normais no dia a dia que Sim, a gente às vezes nem pensa e tá a unha ali. O gel ajuda, claro, ele tá ali, ele é resistente, mas também, né, gente, sim. vamos se respeitar. Nesse papo que tu tens com as clientes e tudo mais, te motivou para a escolha da graduação? Foi. Ou era Motivo. essa vontadezinha que já estava aqui dentro? Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Então eu nunca gostei de fazer algo que eu não goste. Não é que eu não gosto de fazer unha, não, eu amo. Mas eu sempre procurei aquilo que sempre me realmente senti alguma coisa assim dentro do coração. Então veio acontecendo muito essa minha também transição para as mentorias. Então, conversando com as alunas, às vezes elas me procuravam mais para conversar do que para minha própria técnica, para aquilo meu conhecimento que eu tenho durante esses anos todos. E eu começava a trazer aquilo para mim, gente, mas assim, eu não tenho a técnica de ajudar essa pessoa, né? De falar o que realmente ela tá precisando nesse momento. E com as clientes também. Porque o que acontece? Hoje mesmo eu atendi uma cliente de Criciúma e ela disse: ai, que bom, hoje a gente tem bastante tempo para conversar. E assim, é muito legal porque são pouco tempo, né, que eu tô dentro da psicologia, mas como eu já tô conseguindo ver um mundo diferente. Então, com certeza sim, tanto as minhas clientes quanto as minhas alunas me motivaram muito para isso. É que é quase um confessionário. É, É quase isso, porque a gente chega lá, mão pra cá e vai. E vai. mas é bem engraçado porque a gente escuta muito, tem muito meme, né? Tipo assim, eu vou ir pra minha terapia com a manicure, gente. Mas assim, a psicologia não incentiva isso não, porque é muito além, né? Tu precisa ter uma técnica, tu precisa ter um conhecimento, então não dá pra ser confundido também. E nesse turbilhão que a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, quando tu vai fazer realmente uma terapia, tem que ter aquele momento que tu tá Tem. só falando e a outra pessoa está só te ouvindo. Isso. E não fazendo a unha, respondendo no celular, o áudio vai. O que isso também já me ensinou? Que como a gente precisa ser escutado, né? Então é por isso que é confundido, porque eu tô ali fazendo a unha, mas eu tô toda a ouvir a cliente, né? Então, como nós temos essa necessidade de ser ouvidos mesmo, né? É verdade. Bom, já te disse isso do orgulho que eu fiquei quando eu soube que tu buscasse ir para a faculdade. E
o que mais. Que eu acho que é muito bacana a gente compartilhar isso. Sim, Porque quando a gente chega em determinada fase da nossa vida, tá, alcançamos a estabilidade financeira. Que fazendo unhas te proporciona isso por conta sim, das manutenções, como tu comentou sim, anteriormente. Mas, poxa, tu sair da tua zona de conforto para te buscar uma graduação que não necessariamente tem a ver com a tua área, apesar de sim, ouvir muito, sim. mas se é algo diferente, realmente é motivador e a gente tem É. que se inspirar nisso. Sim, eu fiquei muito feliz com as tuas palavras, me ajudou muito, porque nesse momento que, né, a hora que eu cheguei lá, eu disse, gente, eu sou você a tia do rolê. Mas aí eu cheguei lá, vi pessoas mais velhas que eu, enfim, e tá sendo desafiador sim, mas é muito importante receber esse carinho das pessoas que convivem com a gente. Assim, eu tô recebendo muito mesmo, até porque assim, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Iniciei agora, são 5 anos, então muita coisa pode acontecer. Mas, eu sempre gosto de pensar do seguinte: se eu ficar até o ano que vem, ou qualquer coisa acontecer na minha vida, e eu tirar de lá, eh, um aprendizado, já valeu, Ah, né. com Porque hoje o certeza. conhecimento que a gente leva pra vida, ninguém tira da gente, né. É O verdade. conhecimento é transformador, então e isso é em tudo, né. Conhecimento, networking, porque também Sim, tem conhecer essa. pessoas. A gente precisa. E sempre gosto de, assim, ó, deixar muito claro isso. Não estamos falando da Bruna, solteira, sem filhos. Estamos falando da Elaine, casada, Uhum. 2 filhos, que está fazendo uma graduação Sim. regular. Então, quando a gente quer, é possível. E assim, às vezes a gente coloca algum empecilho mesmo, né, acho que é assim que se fala, que: "Ai, que difícil", mas lá tu vê como é difícil para muitas pessoas. Escolha o seu difícil. É isso. Então, isso também é legal, porque daí tu conhece outras histórias e pensa: "Nossa, mas essa pessoa", né, tem gente vindo de de ônibus levando 1h30 para vir, 1h30 para voltar. Então isso é bem legal também, assim, a gente conhecer que não é só a gente que tem dificuldade, né. Não, com certeza. É que chega, não vou dizer nem que chega uma fase da vida, porque se deixar a gente fica sempre acomodado. Sim, Eu fui recente numa palestra que eu achei muito legal a fala do Lázaro, que ele disse o seguinte: quando tu vai nascer é uma pressão. Tu não sim, quer sair dali, né? Tu quer ficar ali dentro, sim, gente. Tem tá alguém que tá te confortável. alimentando, tá tudo certo. Aí tá, tu sai, tu já tem que dar uma chorada. Bem-vindo ao mundo. Seja bem-vindo. E o tempo vai passando e tu vai crescendo. Tu não queres aprender a andar. Tu cai no chão É, e tu vai envelhecendo. Tu queres, saiu do ensino médio, vai para uma faculdade, tu tens que fazer uma prova. E assim vai indo. Tá no mercado de trabalho? Não, eu não quero ser pressionado, não, eu quero me manter na minha zona de conforto. Não, a vida é isso. sim, É é aprendizado e tem que aprendizado em seguir cima em de aprendizado, frente. isso mesmo. E também acho que é bacana assim sobre os filhos, né? Porque de certa forma é um incentivo para eles Isso também. também me motivou muito, também entra na linha do incentivo pra graduação, porque eu sempre vou ser bem sincera, eu sempre me senti incapaz desse lado do estudo, porque eu me formei com supletivo, eu sempre me achava a tança da sala, que todo mundo entendia menos eu. Então chegou uma hora que eu disse assim: "Ó, o que que as pessoas têm de diferente de mim?", O diagnóstico, né? né. O diagnóstico. Aí aonde que o diagnóstico também, foi também um divisor de águas na minha vida que eu pensei: "Por que não tentar? Por que não me desafiar?", né. Se hoje eu tenho diagnóstico, hoje tenho medicações, então vamos pra luta. E eu também sempre gostei desse lado também do E para o do teu desafio, filho né. também isso foi É, muito importante, porque no é. fim, hoje tu consegue entender ele melhor Sim, também, sim, dessa importância. Muitas vezes um desafio que a gente vê que é realmente um desafio para a gente, para o outro parece um tanto simples, talvez a gente precise procurar ajuda isso. para descobrir o que que é. Não é só uma moda. Não. E as pessoas, eu vejo como as pessoas, né, a gente não falou ainda o que que é. É um mistério. O que você acha que é? A gente vai continuar falando e daí você vai perceber. É TDAH, só pode. Só pode. Eu vejo que tem gente que acha que é engraçado, brinca com isso, né. Tipo: "Ah, só pode ter TDAH". Hoje eu não desejo, assim, se for pra desejar, não desejo pra ninguém, gente, não tenho inimigo, mas se tivesse também não desejaria, porque é uma luta todos os dias.
E só que bom que hoje, né, no mundo atual, a gente consegue se entender, tem medicamento, tem terapia, né? E foi muito bom, eu descobri que a minha professora tem TDAH, e tá lá. Olha só, É, que interessante. é. É pra gente pensar assim, não é que hoje em dia, ai, todo mundo tem um problema. Não, que eu acho Porque legal, né? Me retratando ela ter TDAH, né, não, gente? a posição que ela ocupa É, pra gente pensar, poxa, não foi um problema pra ela não chegar onde ela desejava. A sim, gente a consegue. gente consegue. E não são que os problemas, o mundo de hoje tem muito problema. É que, na verdade, antes não se tinha diagnóstico. Não, A bem gente isso. tem que tirar o proveito disso. É a mesma coisa sobre o assunto alergias. Sim, Não é que antes não existia, é porque talvez aquele gatilho tu nunca sim, tinha experimentado. sim. Então é dessa forma que vai E acontecendo. também a questão do tipo, antigamente era muito pouca cliente que fazia, né, alongamento. Hoje é muita. Então, é a Bom, mesma coisa de tu ter, tipo, uma empresa e ter 2 funcionários. Tu vai ter poucos problemas. Agora tem uma empresa com 200 funcionários. Os teus problemas vão aumentar. antes Elaine fazia unha, sobrancelha, maquiagem, cabelo. Uhum. Hoje a agenda para achar um horário para unha, que é unicamente o teu trabalho, não é Sim, fácil. é. Graças a Deus, sou muito grata a isso. Teve outra coisa na tua carreira que também a gente para pensar se é possível. Tá. Normalmente a gente vê que os negócios começam na casa da pessoa. Sim. E depois ela vai lá e conquista o seu espaço comercial. Nossa, agora eu cheguei onde eu queria. E quando esse caminho ele vai e depois ele volta, A minha vida foi toda ao contrário. Pra falar assim, isso agora, eu disse, gente, primeiro teve filho cedo, para depois fazer as coisas e nesse lado também. Mas foi a necessidade, na verdade, né? Eu morei muitos anos de aluguel e eu, na minha casa, não tinha como. Mas se eu pudesse, eu tinha desde lá do início só ficado em casa, assim. Pra mim é algo que eu sempre quis. Então foi por isso que foi ao contrário, porque eu fui obrigada a alugar uma sala para começar o meu negócio. E aí surgiu uma sala com um valor mais em conta de aluguel. E aí, quando as oportunidades foram aparecendo, né? E a gente conseguiu comprar a nossa humilde residência, aí é onde eu consegui fazer o que eu sempre quis. tu acha que é válido ter os filhos por perto? Atrapalha com o cliente? O que que tu avalia disso? Então, quando os meus filhos eram pequenos, eu tendo TDAH, né? Então, eu fazendo a unha e escutando um gritando, o outro se matando dentro de casa, me atrapalhava muito. Tá? Porque eu tentei isso numa casa de aluguel. Numa dessas eu tentei trabalhar em casa também. Eu saí do espaço e fui trabalhar em casa. E eu não consegui. Já era uma vontade que tu tinha Já tinha, mesmo. numa dessas mudanças eu voltei novamente para a mesma sala, porque eu não consegui trabalhar com os dois pequenos. Eu, tipo, não conseguia focar no meu trabalho. E aí depois com eles mais Agora, adolescentes, um adulto já, né? mais velhinhos, aí foi bem tranquilo. Bem tranquilo Eu mesmo. penso que é muito importante a gente analisar isso, porque a pandemia trouxe essa coisa do home office muito Sim, forte. Mas a gente tem que. Cada casa é um caso. Porque a casa que tu não tens a possibilidade de expandir aquilo, uhum, por exemplo, se o estilo da tua casa, que isso é um papo para a gente conversar também com o arquiteto. Se o estilo da tua casa não te permite que o cliente vai conseguir chegar lá de uma forma confortável, sim, que não fique, por exemplo, um entra e sai, filho sim. passando, o cachorro e toda aquela loucura, a gente tem que repensar as coisas. Sim, até porque, como voltando um pouco no papo da ansiedade, né? Tipo, a pessoa quando vai fazer a unha, ela quer se desestressar, né? Então eu sempre me coloquei no lugar da cliente referente a isso. O problema de ter as crianças não é um problema, né? Mas os filhos eram meus. E ele É, estava em e eles casa. estavam em casa, isso mesmo. Então, eu sempre gostei de trabalhar em casa, sempre incentivo as minhas alunas Elaine, eu me sinto menor por trabalhar em casa. Não, isso é algo que tu tem que trabalhar em ti. Eu não vejo que a profissional é menor que a outra que tem uma sala no centro por trabalhar em casa. Porém, eu sempre gosto de dividir, né? Casa é uma coisa, o teu espaço é outra. Então, deixar tudo bem separadinho. A cliente não tem que ter contato com a tua casa. Eu sempre prezei por isso, até nessa casa que eu tive a Só um minutinho oportunidade. que eu vou ali olhar o arroz, ver se Isso, já tá pronto. isso. O cliente não tem nada a ver com isso? Não é.
Mas eu sou muito a favor de trabalhar em casa. Pra mim foi um divisor de águas, assim, principalmente na saúde mental. Eu penso que é interessante a gente sempre analisar qual é o nosso nicho, Uhum. porque dependendo do que a gente está trabalhando, precisa realmente ter um ponto. Sim, Não precisa. tem Uhum. escapatória. Mas se tu tens essa possibilidade de ir para casa e fazer essa separação, Uhum. de repente, tá com o filho ainda pequenininho, talvez não é a hora, porque não vai dar para separar muito, como aconteceu contigo. Sim. É. Eu penso que cada caso é um caso. No meu caso é porque eu não tinha um marido pra me auxiliar, mas quem tem, às vezes, o esposo pra auxiliar, né? Porque na época meu marido viajava, não é que com a criança pequena não vai dar certo, né? Se tu tem uma rede de apoio, vai dar muito certo, até porque eu sou a favor disso, né? De tu tá perto do teu filho, ver o crescimento, né? Ver chegando da escola, eu sempre falo sobre isso. Ver indo, voltando, enfim. Mas no meu caso é porque eu não tinha rede de apoio. A gente faz sempre nos nossos papos muito reflexivos na manutenção. Sim. A gente sempre fala isso, que tu percebe a tua mudança Sim. em relação a um filho e ao outro. Claro, o João estivesse super novinha, Novinha. então isso também já é diferente. O segundo filho já é diferente também, Já. Uhum. mas como tu consegue observar isso e fazer mudanças que a gente Sim. precisa ter. Sim, precisa. Olha eu, mãe de pet, falando sobre isso, a gente precisa mudar isso. Precisa. E eu, como eu falei, né, eu sou muito a favor de a gente estar perto dos nossos filhos, né? Porque eu vejo hoje no mundo que a gente está vivendo que as mães estão terceirizando muito esse lado, né? E aí, quando chega nessa fase que eu tô da adolescência, a gente não dá mais conta. Né? A gente não dá mais conta, por quê? Porque tu não teve ali presente. Então, hoje eu bato muito na tecla assim, ó, dinheiro é bom? É bom. Mas pra gente que é mãe e não tem rede de apoio, ele não é tudo não. Porque esses momentos que a gente vive com eles ali do lado, eu tenho certeza que eles vão levar pra sempre. É uma preocupação. Tira da frente da tela, mas aí tem a bicicleta. Pra onde é que vai com essa bicicleta? Sim, bem desse jeito. Escolha a sua preocupação, é mais ou menos isso. Vamos falar uma coisa assim, bem nossa, bem de mulher, e que é muito Elaine e Cristina, a tal da intuição. Sabe aquele feeling que mulher tem? Não, isso eu não vou fazer, isso eu vou fazer. Como é que tu te avalia com toda essa tua trajetória profissional, pessoal, mãe hoje de... Vamos dizer que o João ainda tá adolescente, porque ele acabou de virar adulto. Eu descobri que ele é adolescente ainda. A adolescência vai até os 19 anos. Ah, tá. Ah, então, ó, gente, pronto. Tá resolvido. Não se preocupe, ele ainda é Ele é adolescente. adolescente. Como que tu avalia isso? A gente tem que dar mais ouvidos pra quando... Não, eu acho que eu não vou fazer isso mesmo. Muito. É paranoia minha. Não, a gente tem que se ouvir demais. Eu posso dizer que eu me livrei de várias enrascadas por me ouvir. Não tá legal isso, então vamos parar por aqui, ou faz aquilo que é melhor. E também com essa minha intuição eu ajudei muitas clientes já. Pois é. Tu acha que isso foi aflorando assim, fazendo terapia? Olha, eu já tinha antes da terapia, sempre tive bem. Até é engraçado que eu tenho uma colega que ela foi viajar agora, faz uns 15 dias. E aí eu falei, eu só comecei assim pra ela, eu tava atendendo ela é minha cliente. Ai, essa noite eu sonhei dela, olhou pra mim e disse, tu não sonhou que o avião caiu, né? Olha, Ela disse, se tu sonhou que o avião caiu, eu não vou mais. mãe Elaine. Daí eu disse, calma, guria, não sonhei isso. Eu disse, Deus livre, porque eu tenho uma intuição bem aflorada mesmo. Não, isso eu fico. A gente conversa essas coisas e eu só fico pensando, Bruna, eu não te falei pessoa com o olho assim? Eu te falei? Eu te falei? É sempre assim, gente. Tá? Semana que vem eu tô lá, As intimidades da mesa. sabe? E vai ter esse papo. E é muito bom a gente se sentir à vontade. E o que eu digo para outras profissionais, que como a gente tem o poder, o dom também, de ajudar as nossas clientes, ajudar outras pessoas, sabe? Se todo mundo que trabalha com a... Eu ia falar com a estética, mas não, com pessoas. Com pessoas, eu acho que é isso. Soubesse o quanto a gente pode mudar a vida de alguém naquela 1 hora de atendimento, meia hora que seja. Então, eu acho que a minha intuição também, ela vem muito disso. Eu sou muito observadora. Então, eu olho pra pessoa e eu fico pensando,
umas coisinhas assim, meio doidas, mas que às vezes dá certo. Tipo, parece que essa pessoa não tá muito legal hoje. Então, naquele tempo que eu tenho, eu vou meio que desvendando. E na loucura do mundo, da correria que a gente é no dia a dia, a gente tem que começar a prestar atenção naquele momento, naquela pessoa, como ela Sim, tá. O corpo fala sim. sempre, e principalmente o olhar, porque tu olha pra pessoa, às vezes ela só precisava que alguém dissesse tudo certo contigo. Ou também, assim, ó, hoje eu vejo que eu sempre fui uma pessoa muito difícil de elogiar, tá? Eu tenho umas travas com isso. Mas quando eu comecei a mudar, né, quando chegou a fase do amadurecimento, assim, tu olhar pra uma cliente e dizer, nossa, que linda que é essa tua blusa, que lindo que tá o teu cabelo, tu vê o brilho no olhar, sabe? É. Então, é dessas ajudas que eu falo, às vezes a pessoa só tá querendo dizer, querendo ouvir isso, né? Ai, que lindo esse teu brinco, Bruna, hoje, nossa, combinou muito contigo. E não é na falsidade, né? Não, É não é na assim, verdade que mesmo. lindo esse teu brinco, eu queria tanto um É, brinco desse. não, A Natália Beauty, na palestra do Dallas Summit, que teve o ano passado, do Sebrae, ela fez uma fala muito legal sobre esse poder do abraço e tudo mais. Que muitas vezes, pensando quem trabalha com pessoas, né? sim, Claro, gente, respeitando o espaço, porque às vezes tudo que tu menos quer é um abraço, mas a tua cara já vai estar dizendo isso. sim. Acho que foi pra mim. Mas Ai, Mas tem gente, aquela coisa, poxa, a pessoa, quando foi a última vez que ela foi abraçada? E ela sim. chega ali, ela vai estar aquela 1 hora contigo, vai estar aquele período, tudo bem, tá tudo certo É, contigo? Tu queres um café? É o um acolhimento que a gente acolhimento, é. precisa ter. E também as travas, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou a que mais ama um abraço. Às vezes a pessoa, ela até quer um acolhimento, mas às vezes não é necessariamente um abraço, né? Porque a pessoa tem, a gente tem que respeitar, né, as travas que as pessoas têm também. Às vezes é um elogio, às vezes é uma comidinha que leva, né? Eu amo isso. Receber um chocolatinho, umas comidinhas. É, eu quero aquele amendoim, tá? É, Vou começar a fazer os pedidos para a próxima semana. a minha linguagem do amor é essa. E são coisas tão É, pequenininhas pra gente e que simbolizam tanta coisa. Não sim, estamos mais usando máscara, gente. Então, ó, pode sorrir à vontade, pode isso mesmo. mostrar que melhora o dia de todo mundo. Isso aí. Assim, se tivéssemos 24 horas para ficar aqui falando, a gente pode. Sabe que tem um meme que é assim: eu e a minha amiga falando, tipo, geladeira, pato, feijão, A gente vai serra, falando não sei o sobre que, tudo. sabe, 1000 assuntos. Principalmente conversando com alguém que tem TDAH, né? A gente fica assim, sabe? A Sobre o gente. que estávamos falando? Boa pergunta. Nani, onde que te encontra nas redes sociais? Elaine Prudêncio Neios. E lá tem acesso. Quem quer conferir o trabalho, eu fiz isso quando eu fui e decidi, não, eu vou fazer o alongamento, que era naquele tempo. Sim, Eu vou fazer o alongamento. E eu olhava aquelas fotos e olhava, olhava. Não, tem que ser ela. Eu vou ter que fazer com ela. eu lembro disso até hoje. E para Pra ver a importância das redes sociais, né? total. E para pensar também nas profissionais, quem quer se capacitar, tudo mais, tem os teus Sim, cursos, lá sim. encontra tudo. Encontra tudo. Tem o link lá, só me dá um oiê que eu vou entrar em contato. Obrigada por ter topado essa. Eu que agradeço, amei. Sempre juntas. E para você que se conecta com papos que começam falando sobre uma coisa e depois a gente já tá lá em outra, acompanhe carregando minhas escolhas. Até o próximo.